Aqui vai entrar no esquema de ciclo de vida. Isso aqui eu vou fazer alguns comentários rápidos, que acho que vocês ou já estudaram, ou vão estudar mais aí nas disciplinas mais específicas de desenvolvimento ou de engenharia de software. Aqui ele está levando a gente à reflexão de ciclo de vida para desenvolvimento de aplicação. E está falando, ó, a gente resolve um problema para uma instituição quando a gente junta esse ciclo de vida com o ciclo de vida de banco de dados. Então, a aplicação e o banco. Fazendo um comparativo, né, ó, só para a gente visualizar na ideia dos ciclos de vida, então tem lá, planejamento do projeto da aplicação, também tem para o banco. Requisito para os dois. Aqui você vai ter um projeto para aplicação, que envolve a parte de análise e proposta de projeto, para depois começar a construir. Mesma coisa aqui, ó. A gente falou em projeto de banco de dados, a gente vai estar usando as análises e os requisitos para modelar o projeto. Teste da aplicação, como também do banco, ele tem essa necessidade. Implementação da aplicação, ela vai rodar onde? Exemplo aí do exercício que a gente fez agora há pouco. Select funciona? Funciona. Ele está certo? Não. Então, se não testar, como é que vai descobrir? A mesma coisa você tem do lado de cá. Vou testar para gerar uma implementação coerente. Implementação, no nível que ainda a gente está, é fazer os scripts e tudo mais? Não, é mais que isso. Mas isso é o que a gente vai estudar em Banco 2. As operações aí que demandam aqui a implementar, fazer, colocar em ambiente de produção, aqui é de usar o banco, realizar as operações aqui em cima. Aqui manutenção, aqui aprimoramento. Na manutenção aqui, você pode, de repente, destruir uma classe, construir uma outra nova. Aqui, se você já tem as pessoas usando, você não vai poder jogar dado fora. Você vai ter que aprimorar para continuar com a base de dados que já existia. 3 situações, né, de desenvolvimento. Aqui, na primeira, banco de dados desenvolvido independente das aplicações, dos programas a serem desenvolvidos. Na segunda, a gente tem o banco de dados sendo desenvolvido, seguindo, né, ou correndo atrás da questão da aplicação. E o mais legal, ou que é o mais coerente, é ambos serem desenvolvidos de maneira conjunta e simultânea. E aí, se for uma aplicação pequenininha, você senta lá, você fez a aplicação, o banco, interagiu com o usuário, tudo foi você. Usando o palavreado que tinha no material agora, alguns slides atrás. Se é um projeto mais com característica pessoal, tu foi tudo, tu fez tudo. Você foi o perfil desde o administrador de dados, ao implementador, ao cara que fez o desenvolvimento, a análise, os testes e tal. E se não for pessoal, se for de um grupo, a ideia de ir para um departamento, qual, sei lá, o RH da empresa. E esse RH, se ele é pequenininho, talvez você sozinho, mais uma pessoa, e se não é de uma empresa pequenininha. Então, essas 3 situações, quando a gente vai se envolver num projeto, é legal a gente descobrir como vai estar acontecendo esse projeto. Se ele não é um projeto novo que está começando, é interessante mais ainda a gente saber como é que essas pessoas vão estar interagindo. Por quê? Porque sendo uma instituição, uma empresa grande, você vai ter equipe de banco, mesmo que seja uma pessoa ou um grupo, e vai ter uma equipe, mesmo que seja uma pessoa ou um grupo, responsável pela aplicação. E quanto menos esses caras interagirem, mais retrabalho vai ter e mais bobagem eles fizeram. Aqui ele está trazendo algumas reflexões sobre isso. Pegando a primeira aí, o banco de dados é criado para armazenar os dados que mais tarde serão utilizados por uma nova aplicação ou consulta. O banco de dados existente pode passar por modificações necessárias para melhorar a eficiência e a integridade do banco e também para atender melhor as aplicações. O banco de dados pode ser utilizado como base para uma nova aplicação. A gente está aí trabalhando no refatoramento. E é o que eu usei de exemplo. Você não vai jogar fora os dados que a empresa tem. O novo sistema precisa de uma nova aplicação. E ele também vai fazer um novo banco sem perder dado. Então, a gente vai ter que criar o que aqui? Uma importação que vai ser uma exportação da base velha para ser importada para uma base nova, se tiver que criar um projeto novo de banco. Lançamento novo aqui, né? Lançado novo SGBD com recursos fáceis de usar superiores ao que a gente já tem. Pô, isso é fantástico. E aí? Várias empresas grandes, elas têm grande receio disso aí. É fantástico para a gente no nosso olho de TI, porque isso gera instabilidade naquilo que de repente já estava estável. Então, nem sempre mudar as coisas
os donos as diretorias de grandes empresas veem com bons olhos, quando está tudo bem. Papéis aí são características e perfis aí relacionados a estar participando em projetos de banco. Não está falando do administrador de dados, continuamos falando sobre o SGBD aqui. Então, desenvolvedor, a ideia de planejamento, definição, elaborar o projeto em si, testar e começar a disponibilizar. Não sei se vocês já fizeram disciplina, se entende legal as expressões de, por exemplo, teste a nível alfa ou nível beta. Então, são situações diferentes. É um teste só da equipe de TI ou é um teste que já está entrando no ambiente de produção? O usuário, esse é o cara mais importante para a área, para as duas, seja de banco, de aplicação, de engenharia, porque ele é que mais sabe o que ele quer. E quanto menos a gente ouvir mesmo ele falando, às vezes, grandes bobagens, a gente é que tem que entender que aquilo é uma bobagem e entender o que ele não está sabendo explicar, para implementar o que ele tem de expectativa para resolver o problema dele. O administrador. Então está aqui, ó, com foco em administrar o sistema gerenciador de banco de dados. Então está lá, cuidar dessa implementação, controlar e gerir o banco. Podem também realizar tarefas cotidianas, ou seja, ele lá que faz uma consulta muito complexa, que precisa estar semanalmente na mão do dono da empresa. Aqui ele traz um retrato, né, como vocês vão ver aqui, isso que ele está chamando de ciclo de vida, ele não está entrando em metodologias diferentes, por exemplo, pegando uma incremental, algo novo, ele está trazendo um roteiro bem clássico aqui, ó. O planejamento, ir lá no mundo e tentar entender o que precisa para criar um planejamento, definir quais são os requisitos, projetar, ou seja, o que a gente precisa fazer com a tecnologia que a gente vai ter, com os objetivos que agora a gente conhece e tal, para atender o que está planejado. Uma vez projetado, é desenvolver. Fez o desenvolvimento, chegou na fase de teste. Testamos, se tiver problema, grave e volta para manutenção e adequação. Se os problemas não são tão graves assim, a gente começa o trabalho de implementação, saindo de um teste alfa, passando por um teste beta. Por quê? Aí você começa a ter os usuários mexendo na implementação, mexendo no sentido de usar. Está em uso. Em uso, vou trocar só a palavrinha aqui, ó, parece sinônimo, mas não são para a área de TI. A gente saiu da implementação e aqui, ó, a gente está começando uma fase de implantação. E aí? Os problemas que foram sendo identificados, seja de administração, e aí não é de banco de dados, de administração mesmo. Tem pessoas querendo fazer o que não podem. Ah, mas antes a gente fazia então. Mas agora a gente está com um trabalho melhor planejado, melhor elaborado. E aí? Aquilo que realmente elas tiverem razão, como usuários, a gente vai aprimorar. Reparem, o foco aqui está em banco. O ciclo de vida clássico que eu estou usando de referência é daquilo que em alguma disciplina, para quem estiver fazendo ou já fez, estava usando como referência de desenvolvimento de aplicação. Olha como eles são parecidos. Aqui ele vai explicar cada um. A ideia aqui, passando só rapidinho, ó, planejamento, como comentou, é uma fase de conhecer o problema. Está lá na abstração, entender o que é, realmente compreender o que tem de demanda. E aí, formalizar o requisito. Se você entendeu, você já está compreendendo o que as pessoas querem, por isso te chamaram. Então, identifiquei os requisitos e vou precisar atendê-los. Vou projetar, dada a instituição, a empresa, os recursos que tem, o problema que eles querem resolver e tal, e a gente está falando no nível de banco. Então, o que precisa ser feito, o que a gente precisa para conseguir resolver. Criei um projeto. Desse projeto na ilustração, para chegar no nível de teste, é como se estivesse aqui, né, ó, uma lacuna que é exatamente o desenvolver o projeto, ó, projeto de banco de dados, que é isso que a gente vem de banco 1. A gente foi lá no nível conceitual, pulou para o lógico, chegou no físico. Estou com um projeto lindo aqui, vou começar a testar. Passou no teste, ou voltou, foi homologado e está legal, vamos começar a implementação. E aí? Foi para um nível onde as pessoas estão usando, então a gente está numa fase de implantação. Já está entrando na regra de negócio da empresa a mudança que a gente fez. Apareceu o problema aqui, a gente vai ter que gerar manutenção ou aprimoramento. É isso que ele está comentando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais em destaque. Essa expressão para a gente aqui, ó, monitoramento do banco de dados, que aí a gente não começou a estudar profundamente, mas dá para usar uma referência como álgebra relacional, lá de banco 1. Você tem 5 select que trazem o mesmo resultado.
Isso faz diferença? Muita diferença. E esse monitoramento é o banco, e a gente vai estudar que o próprio banco ele se monitora. Tem hoje várias aplicações para fazer monitoramento de desempenho do banco. Mas o próprio banco ele já tem, os sistemas gerenciadores, já tem alguns recursos mínimos e alguns comandos no Analyze para fazer algo que chama tuning. A gente vai comentar algumas aulas mais à frente. O que acontece? Isso é monitorar o banco. A gente não está falando, mas o projeto lógico é ruim. Se era ruim, não era para eles chegar nem na fase de implementação. Nessa situação, o banco é bom, o projeto que a gente fez é bom, mas está lento, demora demais, não atende o que a gente precisa, porque o cliente fica lá, ele reclama, a rede para. Opa, peraí, a gente precisa ver se o problema está no banco mesmo, se não é um problema na rede, se não é um problema de hardware, que precisa colocar, o banco está lá, o projeto é bom e tal, só que você não tem memória para, de repente, manter 500 usuários simultâneos rodando.